Shalom, querido, graça e paz. Você sabe que a saudação que os discípulos davam uns aos outros na época de Jesus, e o próprio Jesus, era essa: Shalom, paz. E nós também saudamos a você com essa paz que vem de Deus. A paz de Jesus, ela não é do mundo, não é igual ao mundo, mas a paz que vem de Deus. Eu também gosto muito desse texto do livro de 1 João, não de primeira, mas terceira epístola de João, onde João diz no versículo 2, é um livro de um capítulo só, e no versículo 2, João diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós estamos desenvolvendo uma série, dando um panorama do fim dos tempos, um panorama simplificado, até porque é um assunto muito importante, porém de uma abrangência muito maior, e se faz necessário nós irmos muito mais a fundo. Porém, nessa série, não é essa a nossa proposta. Nós temos apenas sintetizado, simplificado, basicamente, tudo o que ocorre aqui nesse capítulo 24 e 25 do livro de Mateus, como já é do seu conhecimento. Você que já nos acompanha, você também, quem sabe, está agora entrando e participando desse momento. A minha sugestão é que você veja, reveja também as outras ministrações. Mas esse texto, onde o apóstolo João, ele está assim, mandando uma carta, e ele está dizendo: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O assunto que nós temos desenvolvido no fim dos tempos, onde Jesus nos dá muitas advertências, onde Jesus busca chamar ali naquele primeiro momento os seus discípulos, mas hoje também o seu povo, a sua igreja, a atenção para o fim dos tempos, para as coisas que estão vindo e os sinais que estão para acontecer, e alguns já vêm acontecendo. Porém, ao se aproximar mais da vida do Senhor, esses sinais serão intensificados, eles serão potencializados, e muitos desses sinais, talvez aqui ao comentarmos, ao ministrar, talvez você esteja possa estar um pouco preocupado, talvez você esteja ansioso, e quem sabe até com medo. Talvez a sua alma foi atingida e você tem estado bastante ansioso, talvez com medo, como eu falei. Mas, amados, esse não é o objetivo, essa não é isso que nós queremos que você entenda, que você sinta medo. Pelo contrário, olha, nos alegremos, porque é um sinal claro, ou são sinais claros de que Jesus está voltando, que o Rei está vindo para se encontrar com a sua noiva, para levar o seu povo para estar para sempre com Ele. Por isso, João está dizendo aqui: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que a tua alma também esteja em paz, que a tua alma esteja subjugada pelo Espírito Santo, que a tua alma esteja verdadeiramente em paz, e que você olhe o que o Senhor está compartilhando, o que o Espírito de Deus quer que você entenda dessa série de ministrações. Então, quero orar em nome de Jesus. Pai, obrigado que o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de estudarmos a tua palavra, e a tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, mas também é uma palavra que se cumpre. A
palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. E Jesus está aqui nos falando, ó Deus, durante essa série que temos ministrado, sobre os sinais que antecedem a sua vida. E certamente, todos eles acontecerão. Por isso, Pai, nós amamos a Tua palavra e oramos para que possamos a cada dia guardá-la no nosso coração. Também, meu Deus, eu oro para que haja paz no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que está participando desses estudos, dessas ministrações, que não haja temor, que não haja medo, pelo contrário, que haja alegria, porque Jesus está voltando. Em teu nome, Senhor, é que nós oramos e já te agradecemos. Aleluia. Voltando então ao capítulo 24 do livro de Mateus, você se lembra que nós iniciamos o último programa falando, sobre o versículo 15, que diz que quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Você se lembra que nós buscamos aqui trazer um entendimento do que significava, do que significa essa palavra abominável da desolação. É interessante, é importante você saber disso. Pois eu quero concluir, então, lendo mais uma vez o versículo 16 em diante. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Interessante. Algumas vezes nós temos que ficar, que vai haver, não, mas o próprio Senhor está dizendo para nós fugirmos quando algumas coisas estiverem acontecendo, Versículo 17: quem estiver sobre o telhado ou eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, queridos, nós estamos vendo aqui uma urgência, como que algo grande e sério, a partir da manifestação do anticristo, desse abominável, desse homem do pecado. E parece que o Senhor está dizendo para nós agirmos rapidamente. Você vê aqui que é importante fugir, não pegar nada, coisas assim, como que de algo ruim que está acontecendo, e a única coisa que nós precisamos fazer é sair daquela situação ou fugir daquela situação. Então, esses versículos são dramáticos, são versículos que nos introduz a algo sério, uma informação importante, dizendo que é uma informação acerca de uma fuga. Uma introdução, o Senhor está dizendo aqui, de uma fuga que deveria ser rápida, porque não haveria tempo algum, nem sequer de parar e pegar algo. Algumas vezes nós, certamente, enfrentamos algumas situações, uma coisa que nós não esperamos, e aí, a primeira coisa que nós pensamos é pegar um documentos ou alguma coisa de valor, mas aqui o Senhor está dizendo que não deveremos fazer dessa forma, porque naquela parte do mundo, pelo menos no tempo de Jesus, muitos tinham telhados planos e em escada, com escadas, com escadas laterais externas da habitação até o chão. Eu passei
numa das viagens que eu fiz, e eu fui a Israel, mas fui fazendo a rota dos hebreus, começando pelo Egito, e vi algumas casas no Egito que os telhados não são assim, eles são planos, né? Porque dificilmente chove naquela nação, em algumas partes daquele país. Então era praticamente mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. E o versículo 17 é bem específico: quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Por quê? Porque você terá que sair rapidamente, você terá que agir rapidamente, e não pode pensar em pegar alguma coisa, né? Eu vou pegar não, o texto está bem claro, é uma ação que será rápida. O versículo 18 continue: quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua casa. O mestre fala também sobre o homem que estiver no campo, ali pastoreando, cuidando dos rebanhos, ou até mesmo plantando alguma coisa, e essa pessoa está lá com a sua roupa, com os seus trajes, trabalhando, e possivelmente não vai dar tempo para ele ir em casa e trocar de roupa. Não, nós precisamos ver aqui a urgência e a informação que tem que haver uma ação rápida, uma ação imediata, porque quando apareceu o anticristo, esse versículo 18 está dizendo: esse trabalhador que está ali no campo, ele terá que correr, ele não vai poder, como eu disse, voltar à sua casa para trocar de roupa, pegar um agasalho ou alguma outra coisa, porque isso será fatal. Isso pode ser tarde demais para essa pessoa. Então será uma fuga, ela será tão apressada, ela será tão urgente, que as mulheres grávidas e as que amamentarem naqueles dias estarão em uma certa desvantagem. Porque você sabe, a mulher grávida, ela tem uma certa limitação para correr, para se movimentar um pouco mais rápido, porque a Bíblia diz que a fuga vai ser repentina, a coisa vai acontecer muito rapidamente. Então, para esse tipo de pessoa, as mulheres grávidas que amamentarem, será algo um pouco mais difícil. Versículo 20: ora, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Eu estou lendo, tentando colocar algumas coisas para você, mas na realidade os versículos aqui que nós lemos, eles são autoexplicativos. Mas se faz necessário você atentar bem para essa urgência que Jesus está dando, o quanto nós vamos precisar agir rapidamente, porque Jesus está dizendo aqui também nesse versículo 20 que teremos que fugir, como eu repito aqui, os que estiverem, olhem para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Você sabe que os judeus, naquele momento, eles ainda guardam o sábado, é um mandamento bíblico, e você imagine, eles praticam verdadeiramente esse mandamento. Porém, talvez alguns naquele dia estarão ali na sinagoga, pode ser no sábado, a gente não sabe, o dia da volta de Cristo, mas até assim, até mesmo nesse quesito, o Senhor diz que temos que fugir, vamos avançar, não vamos estar ali, quando esse homem do mal se manifestar. Nós não podemos. A ideia aqui é não perder tempo, a ideia aqui é agir rapidamente. Não vá orar, não aconteceu onde que se manifestou, eu vou buscar Deus, eu vou repreender. O texto está dizendo para nós fugirmos, para nós agirmos, e agir o mais rápido possível. Então,
claro que esse texto é algo muito importante e que nós talvez eu esteja falando, eu digo talvez porque há muitos que são meio frios na fé, há muitos que são desatentos nas coisas que Deus está fazendo nessa terra, nas coisas que o Senhor está movendo. As pessoas estão muito lentas, elas estão muito aquém. O Senhor está mandando, o Senhor está falando, o Espírito de Deus está fluindo, mas as pessoas estão como que meio dispersas. Na realidade estão mesmo. Há muitas pessoas que estão distraídas, e é importante você nesse dia não estar distraído, você está antenado, você está atento ao que está acontecendo. Há pessoas que demoram muito a perceber um problema, há pessoas que demoram muito a perceber o perigo. Porém, se você estiver em Cristo, se você estiver firme no Senhor, se você estiver na rocha, em comunhão com Deus, com a sua vida de oração, de jejum, de comunhão com a palavra, em dia, eu tenho a certeza que você vai entender aquele momento. Eu tenho a certeza que você não vai ser um daqueles que vai estar dormindo, vai estar sem saber o que fazer. Não, você vai saber o que fazer e você vai agir rápido, porque você conhece a palavra, você conhece o que Deus já vinha falando, o que Deus já vinha falando na sua palavra. Então você está, de uma certa forma, preparado. Amém? Aí o versículo 21, queridos, vai falar da grande tribulação. Você vê que nós estamos num patamar, num crescente. Jesus vai introduzindo, nós começamos lá com a destruição do templo, e Jesus vem falando dos sinais, né? E depois ele muda um pouco o seu discurso, e agora, aqui no versículo 21, ele diz: porque nesse tempo que estiver acontecendo tudo isso, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, no final, vai ser, como diz aí no Egito, o toque da tribulação. Talvez você esteja reclamando das lutas, das adversidades, das tribulações que você tem vivido até aqui, mas esses dias, quando esses dias estiverem de fato acontecendo, o texto diz que será uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. É algo inédito, é algo que vai acontecer, que você vai ficar sobremaneiramente, meu Deus, o que é isso? Será um nível de aflição, de desolação, algo incomparável, algo que a gente não pode medir. O nível de sofrimento como nunca houve sobre a terra. Mas lembre daquilo que nós já falamos no passado, nessa série: o Senhor estará conosco. Você não pode ficar preocupado: meu Deus, coitado de mim. Não, o Senhor está conosco, Ele está nos alertando. Se nós entendemos, atentarmos para a palavra, certamente, amados, nós teremos a graça de Deus para vencer. Você já tem vencido muitas tribulações no seu dia a dia. A Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Capítulo 5 de Romanos também, que eu li aqui, que a tribulação produz, está lá escrito. E a gente vai vendo que nós somos o povo de Deus, é um povo que passa por tribulação. Nós já falamos isso, é um povo que passa por lutas, tem sofrimento, tem adversidades, tem guerras que nós travamos no dia a dia. Só que essa daqui, ela será muito maior, mas certamente, assim como o Senhor é conosco hoje, Ele também será conosco nesses dias. Queridos, eu queria voltar um pouco, falar dessas tribulações, dessa tribulação que vai acontecer. Eu queria considerar
que aconteceu no século passado, o que aconteceu nos nossos dias, né? Por exemplo, o Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram cruelmente assassinados e queimados em fornos pelos alemães, uma atrocidade terrível, algo terrível contra o povo judeu. Nós não podemos esquecer uma grande tribulação para aquele povo, para aquela nação, para aquelas pessoas. O que dizer também da morte também de 7 milhões de pessoas na antiga União Soviética, causada por Stalin. O que dizer também do assassinato de aproximadamente mais de 60 milhões de chineses por Mao Tse-tung, que reconheceu a sua responsabilidade pelo genocídio que causou ao seu próprio povo. Ele matou 60 milhões de pessoas por causa de uma ideologia do inferno, do diabo. Contudo, amados, o texto aqui mostra que Jesus está dizendo que haverá um evento ainda pior. Pense nas pragas que já houve na África. Pense, agora mesmo estamos vivendo uma pandemia que atingiu e tem atingido toda a terra. Vários milhares de pessoas estão morrendo e já morreram. Mas o que nós entendemos aqui no texto é que essa tribulação que está para acontecer será algo que nunca houve até agora e nunca mais também acontecerá. A ciência, ela não tem essa capacidade de prever o que está por vir, mas nós sabemos, né, muitos cientistas, eles suspeitam de que existam materiais nucleares explosivos, né, suficientes para destruir a Terra, toda a Terra, destruir a humanidade, não só uma vez, mas 50 vezes, pela quantidade de material explosivo destrutivo que está armazenado em algum lugar dessa terra. E essa destruição em massa não é uma impossibilidade, né? O homem aí tem feito coisas terríveis. Isso não é uma impossibilidade. Eu gosto e quero ler com vocês aqui um texto do livro de Romanos, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos adverte, nos fala aqui no capítulo 2, no versículo 9, diz assim a palavra: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então esse texto nos mostra que existe uma ordem que Deus estabeleceu, e essa ordem certamente vai se cumprir. E quando a tribulação vier, quando a tribulação acontecer, essa grande tribulação, Jesus está falando aqui, primeiro, ou ela será primeiramente para os judeus e depois para os gentios. E nós já temos visto tanta coisa acontecer com o povo judeu. Agora eu estava me referindo ao Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra, em meio à Segunda Guerra Mundial. E se você imagine né, o que aconteceu com o povo judeu, o sofrimento que foi para aquela nação. Você imagine a ordem de Deus, primeiro com os judeus, depois os gentios. Imagine que nós podemos esperar que acontecerá com os gentios. O fato é que nunca terminará os judeus, né? Eles são o ponto inicial, mas vai terminar nos gentios. A ira de Deus,
não só a ira de Deus, mas o cumprimento dessa palavra atingirá não só o judeu, mas toda criatura, toda a humanidade, né? Os filhos de Deus, eles continuam a dizer, o Filho de Deus, Jesus, aqui no versículo 22, ele continua a falar: não tivesse aqueles dias sido abreviados, encurtados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha a misericórdia do Senhor. Deus percebe, Deus sabe o quanto serão terríveis, angustiosos, de grande aflição aqueles dias, e ele está dizendo: olha, os dias serão abreviados. Pode ser difícil para nós aceitarmos isso, mas a palavra de Deus, as Escrituras estão nos indicando que Deus tem aquele que Ele escolheu, que Deus vai preservar, que Deus vai guardar, né? Deus está conosco e não permitirá que nós soframos além daquilo que podemos, porque Ele nos ama, e durante esse período, irmãos, Deus certamente cuidará de você. Deus certamente guardará a sua vida. Olha o texto: por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você tem perseverado até agora, é porque você é um escolhido. Você é uma escolhida. E o texto está dizendo que por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados, seriam encurtados, para Deus proteger, para que essas pessoas fossem guardadas de tão grande aflição, de tão grande adversidade. Jesus nos escolheu. Você foi escolhida pelo Senhor. A Bíblia diz em João 15,16 que não foste vós, Jesus disse, que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Ele nos escolheu. Então, Ele vai nos guardar. Quando Deus opta aqui por nós temos de tomar a decisão de responder à sua escolha, né? Nós precisamos estar firmes. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Deus conhece a todos que Ele escolhe. Deus conhece a você. Deus nos escolheu. Nós fazemos parte do seu plano eterno. Fazemos parte do seu projeto eterno. E Ele nos incluiu nesse projeto, nesse propósito. Por isso Ele vai nos guardar. Na realidade, só já nos guarda. A cada dia nós temos provado e visto o cuidado, o amor, o zelo, a presença de Deus conosco, a proteção dEle em todos os momentos da nossa vida. Então Deus conhece a nós, Ele nos conhece. Nós precisamos descansar nele, precisamos confiar nele, né? Porque Ele certamente estará conosco, e um dia estaremos todos reunidos com Ele. O Pai, o nosso Deus e Pai, tem seus escolhidos em cada tempo, em cada geração. Deus escolheu, Deus separou. Alguns já estão, muita gente já está com o Senhor, e nós fazemos parte dessa geração. Nós somos dele. O Senhor guarda, o Senhor tem nos guardado como seus escolhidos. Isso vai acontecer também aqui, porque Ele vai abreviar os dias para que esses dias não sejam destruidores para nós, mas Ele nos protegerá. É importante nós confiarmos no Senhor. Se o Senhor não decidisse isso, de abreviar o verdadeiro período dessa grande tribulação, nenhum ser humano, queridos, permaneceria ou permanecerá vivo. Mas Deus ama as suas criaturas. Deus
Deus ama os seus filhos, Deus ama aquele que Ele escolheu, né? E nós precisamos atentar para isso. Eu quero encerrar aqui lendo o capítulo 7 do livro de Apocalipse, onde o apóstolo João, ele nos fala de algo muito importante, aqui no versículo 13. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, não sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Olha aí, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. João está falando aqui daqueles que vão vencer essa grande tribulação, né? Nós não podemos deixar de visualizar o fim dos tempos planejado por Deus. O mundo, ele faz uma caricatura, né? Eles fazem um projeto terrível, no sentido de destruição com bombas atômicas e coisas desse tipo, mas o Senhor sabe, Ele tem as coisas sob o seu controle e domínio. Deus tem uma visão totalmente diferente. Não vale a pena, amados, passarmos por tudo isso e chegarmos nesse tempo quando estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não importa o dia, não importa o horário do dia que você esteja vendo essa live, mas que o Senhor fale ao teu coração. Eu quero orar por você. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que está do outro lado, participando ativamente dessa série. Que o Senhor possa a cada dia trazer o espírito de revelação, de entendimento, de sabedoria sobre a vida dele, para que teu servo, tua serva, saiba como estar nesse momento, como se preparar para este momento. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Então, até o próximo programa, até a próxima ministração. Que o Senhor seja com você. Shalom, shalom.